Meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus, me sinto muito feliz de estar aqui com os amados irmãos. Uma igreja muito linda, muito bonita, vocês estão de parabéns, os homens, uma farda muito bonita, os louvores muito lindos para a glória de Deus. Fiquei muito feliz de estar aqui com os irmãos, já vim aqui em outra ocasião, mas não neste momento assim de culto. Suas filhas, quero louvar a Deus também por este casal abençoado que veio conosco, lá de Simões Filho, como o pastor já me apresentou, mais uma vez eu quero me apresentar, pastora Alexandre, ajudo ali na Igreja Batista Peniel, viemos ali com os diáconos da nossa igreja, a irmã Elza e o irmão Eliar. Fiquem de pé para os irmãos conhecer vocês. Uma bênção de Deus, vieram comigo, pode sentar. Amém, amados? Amém. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Amém. Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos e logo após nós iremos, para contextualizar o que Deus colocou no meu coração, nós iremos ler 2 Coríntios capítulo 1, mas vamos ler o texto de Romanos. Romanos capítulo 8, 18, e peço aos irmãos que, por favor, logo após nós estaremos lendo 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 1. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora 2 Coríntios, depois de Romanos, primeira carta aos Coríntios, 2 Coríntios, no seu capítulo 1, a partir do versículo 3, nós fazemos a leitura, iremos ler esses versículo 3 até o versículo 11. Obrigado. Capítulo 1, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e quem esperamos que também nos livrará ainda. Versículo 11 e último. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Podeis assentar no nome de Jesus. Sei que o nosso pastor já fez a oração, os irmãos provavelmente já oraram por mim, mas eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças, eu vou também estar orando. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está a tua igreja, o teu povo, Pai. Tu sabes, ó Deus, da minha pequenez, da minha fraqueza, da minha insignificância diante de um Deus tão grandioso, tão poderoso. Estamos diante de Ti, Senhor, aqui neste lugar. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça. Me humilho diante de Ti. Reconheço, ó Pai querido, que necessito e careço do Senhor aqui neste lugar, Pai. Conosco, abra nossa mente, nosso coração, que saiamos daqui, ó Deus, na certeza que o Senhor falou através da Tua palavra, através da minha vida. Muito obrigado, meu Deus, por tudo.
no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não é tempos difíceis, porque tempos difíceis sempre vivemos. Desde quando Deus criou o homem, que o homem caiu, que o homem pecou, o homem negligenciou a sua responsabilidade para com Deus, que a partir daí que o pecado entrou no mundo, nós vivemos tempos difíceis. E hoje a palavra de Deus diz, lá nas cartas a Timóteo, que nós estamos vivendo os tempos muito difíceis. E o Senhor Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo, comparou esse tempo com dores de partos, contrações, dores que vai cada vez mais aumentando. E é o que nós estamos vivenciando. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta aos Romanos, principalmente nesse texto, ele vai trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos da igreja de Roma. E eu tenho certeza que é também uma palavra de encorajamento para o seu coração, para o meu coração, para as nossas vidas. Amados, nós precisamos de encorajamento. Há momentos em nossas vidas que nós ficamos desanimados. Há momentos em nossas vidas que nós ficamos fracos, que nós ficamos abatidos. E muitas das vezes nós, quando iniciamos uma caminhada com o Senhor, às vezes há uma espécie de uma incredulidade no nosso coração. Observe o apóstolo Pedro, a sinceridade que havia no coração daquele homem, quando o Senhor o convida, quando o Senhor chama os 12, ali no capítulo 19, aquele diálogo do mestre para com o jovem rico. Depois daquele diálogo todo, o apóstolo Pedro, tomando a palavra, ele disse: mestre, te seguiremos, tudo deixaremos. Mas o que ganharemos com isso? Quantas das vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós pensamos assim. Nós precisamos estar continuamente, não apenas neste mês dos homens dessa igreja, mas continuamente contextualizado com o tema, que vai valer o quê? Vai valer? Vai valer a pena. Já valeu a pena. Você já ganhou, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é salvo por excelência, você é príncipe e princesa, nos vale a pena. Mas a caminhada até chegar lá não é fácil. E quando se trata de homens, quando se trata de personagens na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, pelo menos no Antigo Testamento, eu não vejo alguém que mais padeceu do que Jó. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus, eu não vejo alguém que padeceu mais do que Paulo. Paulo sabia muito bem o que é consolo e o que é aflição. Amados, alguns textos na Bíblia que nós ficamos maravilhados, de boca aberta. Por exemplo, quem não conhece Filipenses 4,13, diz o quê? Posso o quê? Quem não conhece Romanos 8,31, se Deus é por nós? Quem não conhece Efésios 3,20, que vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, através do seu poder que opera em nós? Quem não conhece Romanos 8,37, que vai dizer que somos mais do que vencedores? Quem não conhece Lucas capítulo 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Esses textos nos faz flutuar na graça. Mas quando a gente se depara com um texto como esse, meus amados irmãos, de 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 8, eu não sei se você já parou para meditar nesse texto em casa, observe comigo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Observe, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está narrando uma experiência que ele teve na Ásia. Uma experiência tão forte, tão profunda de aflição, que ele achou que ele não sobreviveria. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso, presta atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 8, ele vai dizer assim: ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes. No versículo 9, ele vai dizer: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que este homem, ele era continuamente direcionado pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso.
Ele não fazia nada sem antes pedir a aprovação de Deus, está debaixo da potente mão do Altíssimo de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer: ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós entendemos que a perseguição e a prova é uma demonstração de que Deus não quer que nós venhamos fazer tal coisa. Muitas das vezes, quando nós estamos sendo oprimidos pelo inimigo, ou pressionados, ou até mesmo por pessoas, nós entendemos muitas das vezes que Deus quer que peguemos as malas e caiamos fora daquele lugar. Paulo entendeu diferente. Paulo entendia que quanto mais prova ele passava, mas ele entendia que Deus estava com ele. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Não saia do lugar que Deus te chamou. Mesmo que esteja debaixo de prova, de provação, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá a vitória. Aí a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 32, se como homem combati em Éfeso contra feras. Alguns acham aqui que a palavra feras aqui é figurativa, eram homens endemoniados que estavam atormentando o apóstolo Paulo. E ele comparou determinados homens como feras, como monstros, como um bicho. Mas ele continuava no lugar que Deus o chamou. A segunda coisa que eu quero que você pense nesta noite é que a tribulação que aquele homem enfrentou, estava passando, no contexto humano, na sua capacidade humana, foi além das suas forças. Talvez alguém aqui tenha dificuldade de entender isso. Eu vou ler o texto e vou aplicar o que está no meu coração. Preste atenção. Olha o texto, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos o quê? Suportar, de tal maneira que até da vida desesperamos. Aquela prova que aquele homem estava passando era além da sua capacidade física, era além da sua capacidade mental, da sua capacidade humana. Lembra de Jó? Irmãos, será que a psicologia consegue explicar como aquele homem conseguiu passar por aquela prova? Como é que alguém, num só dia, num só momento, perde 10 filhos, toda a sua riqueza? Seus 3 amigos começam a acusá-lo, dizendo que ele estava passando aquela situação porque provavelmente ou ele havia perdido a fé em Deus ou estava na prática do pecado. A sua própria esposa olhou para ele e deu um péssimo conselho para ele, dizendo: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagine, se suicida, tira a tua própria vida, porque é melhor você, no momento que você está vivendo, morrer do que viver. Como é que aquele homem aguentou passar por aquilo, irmãos? Já parou para perguntar a Deus? Já parou para pensar, para estudar a vida de Jó? É este mesmo Deus que fortaleceu Jó, que estava com Jó, que está contigo. Este mesmo Deus que encheu o apóstolo Paulo no momento de crise, no momento de dificuldade, é o mesmo Espírito Santo de Deus que está na igreja, que está conosco. É o mesmo Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus, lá na Bíblia Viva. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, 8. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos esperança de conseguir sobreviver. Presta atenção. Não tínhamos a esperança de escaparmos com vida. Eu coloquei aqui algumas traduções que a primeira versão diz assim, na ACF, que é a Bíblia Fiel, diz assim: pois que fomos sobremaneira agravados. Na Bíblia textual diz assim, fomos oprimidos. Na Bíblia King James diz assim, fomos pressionados. Na Bíblia do Peregrino diz assim, algo que nos abateu. Na Bíblia judaica diz assim, o peso posto sobre nós. É como se o peso de todo mundo, todo o planeta, foi posto sobre o apóstolo Paulo. Mas quem estava sustentando ele, irmãos, era aquele que criou os céus e a terra e tem a mão todo poderoso para sustentar o apóstolo Paulo.
Agora, olha para mim. O que foi que Paulo viveu aqui, irmãos? Ele narra o que foi que ele viveu aqui. Quem comparece à escola bíblica dominical, a EBD, quem gosta de estudar a Bíblia, você vai ver que essa narrativa aqui, ele vai falar que ele passou uma aflição que foi além das suas forças. Mas qual foi a aflição? Ele diz aqui qual foi a aflição. Nós estamos lidando com um homem, meus amados irmãos, preste atenção, vou pelo menos citar algumas coisas dele aqui. Primeiro, o apedrejamento em Listra. Capítulo 14 do livro de Atos, versículo 19 e 20. Ele foi apedrejado de tal forma que as pessoas tiraram ele da cidade, achando que ele estava o quê? Morto. Apedrejado. Quem sabe o rosto dele ficou completamente desfigurado. Segundo o naufrágio, quando ele estava viajando para Roma, capítulo 27, capítulo 28 do livro de Atos. Olha o capítulo 27, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ele estava naquele navio, tudo se despedaçou, e todas as almas, 275 almas, estavam intactas nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Terceiro, ele foi mordido por uma cobra super venenosa, Atos capítulo 28, 3. Quarto, ele recebeu 195 chibatadas e não morreu. E quinto, uma dor interna, isso nós estamos falando de dor interna, mas a dor interna do apóstolo Paulo, ele conviveu dentre falsos irmãos. Para que dor do que é essa? Você está ao lado de Judas, está ao lado de pessoas que acham que está colaborando, que está te ajudando, está colocando você para cima, está colocando para baixo. Olha as últimas palavras deste homem lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer que na minha primeira defesa todos me desampararam, todos me deixaram, todos, menos um que não deixou ele, que estava com ele. E exatamente este um que não deixou é o mesmo um que está contigo, que está comigo, o Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava entre falsos irmãos. Não se decepcione, irmãos, quando alguém te trair. Quando alguém for um Judas. Sabe o que é que os antigos diziam, os antigos pastores? Dizia que não existe armadura para as costas. Duas situações, pastor Newton, nós aprendemos aqui. A primeira, Deus quer que nós olhemos o inimigo de frente. A segunda, não tem como dar as costas, porque não existe armadura para as costas. Terceiro, você pode ser atingido por alguém que está ao seu lado ou está atrás de você. Aí a dor é intensa. Mas não se preocupe se você for atingido pelas costas. E quem está conosco nos guarda, que é o Todo-Poderoso. É o Deus maravilhoso. Observe Lucas capítulo 12, versículo 48, vai dizer, a quem muito é dado, muito mais será pedido. Amados, há uma responsabilidade intensa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não pensemos vocês, não pensemos nós que o diabo desistiu de nós. Não pensemos nós porque temos 20 anos de crente, 30 ou 40 anos de cristãos, o diabo desistiu de nós. Não, mas na mesma proporção que o Satanás não desiste de nós, Deus também não desiste de nós. Ele investiu um grande preço por mim e por você. Observe, meus amados irmãos, que o texto fala de aflições. Esse texto que nós acabamos de ler fala de aflições, fala de tribulações, de tribulação e de aflições. E eu contando aqui no versículo 4 até o versículo 11, a palavra aflições, ela aparece aqui 3 vezes. A palavra tribulação, ela aparece aqui 4 vezes, tanto aflições quanto tribulação. Irmãos, Jesus disse, no mundo teríamos, como é que a gente não quer ser afligido, irmãos, neste mundo? Como é que nós somos cristãos e nós ficamos maravilhados, como diz a palavra, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não ficais impressionados, a palavra no original ali, maravilhados, é isso, ficar impressionados, porque o pessoal, um exemplo, na faculdade te odeia. Alguém do seu trabalho te persegue. Porque muitos dos seus familiares não te amam. E Jesus? Lembra do capítulo 7 do livro de João? Que a palavra de Deus vai dizer assim, que nem os seus irmãos, o que? Quem lembram? Nem seus irmãos criam nele. Seus irmãos de sangue na época não criam em Jesus. 3 coisas, preste atenção, amados irmãos. 3 coisas que o mundo odeia. O mundo odeia Deus.
O mundo odeia a palavra de Deus. E o mundo odeia o povo de Deus. O mundo, a palavra de Deus diz que lá no livro de João, capítulo 17, que Deus enviou. Então, meus amados irmãos, não queremos ser amados deste mundo. Você, jovem que faz faculdade, por exemplo, não queira que não estou dizendo que isso aqui é uma regra, mas que todo mundo na faculdade venha simpatizar contigo. Isso nunca vai acontecer. Não venha achar e pensar que todo mundo no trabalho vai bater nas suas costas e vai dizer: olha como eu gosto desse irmão, desse crente, olha como eu gosto desse pastor. Irmãos, você tem uma classe que ao mesmo tempo está desacreditada dos nossos dias. E cada vez mais as pessoas estão odiando. É pastores. Ore por nós. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Se tem uma classe aí que as pessoas não dão muita credibilidade, é pastores. O sofrimento é intenso, mas a recompensa é maior, irmãos. O que nos espera é maior. Preste atenção. Eu quero que os irmãos abram, por favor, no livro de Atos, capítulo 19. A Bíblia não vai dizer mais ou menos o que foi que Paulo, a causa, mas a Bíblia vai nos dar dicas do processo que levou Paulo a sofrer ali na Ásia. Acompanhe comigo o capítulo 19 do livro de Atos, o versículo de número 11. Atos, volta um pouco, nós estamos segundo a carta de Paulo aos Coríntios. Volta um pouquinho, Atos capítulo 19, a partir do 11. Acharam? Amém? Que diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas, o quê? Extraordinárias. Olha no plural, extraordinárias. Diga assim, extraordinárias. Olha que coisa linda, extraordinárias. Agora não é Paulo pelas mãos de Deus. É Deus pelas mãos de Paulo. Paulo é apenas o quê? Um instrumento nas mãos de Deus. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Preste atenção. Quando o apóstolo Paulo está em Éfeso, que ele escreve esta carta à igreja de Corinto, acontece o sobrenatural de Deus em Éfeso. Acontece aquilo que nós chamamos de avivamento, de despertamento espiritual. Uma ação sobre-humana, uma ação extraordinária da parte de Deus. Algo que não é forçado, algo que não é feito na terra, mas é algo que acontece nos céus, é derramado dos céus na terra. Aí a primeira coisa que acontece neste avivamento é que todos na Ásia ouvem o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Olha o versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram o quê? 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram o quê? Ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então todos que estavam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus não significa 2 coisas. A primeira, não significa que todos ouviram a palavra de Deus foram cristianizados. Todos que ouviram a palavra de Deus se converteram. Não significa isso, mas todos ouviram a palavra de Deus. A segunda coisa, ouvindo todos a palavra de Deus não significa que Satanás, o inimigo das nossas almas, vai ficar de braço cruzado e ver o servo de Deus trabalhar. Não significa, não quer dizer isso. É aqui que nasce a ideia da prova de Paulo. É aqui que nasce a ideia do que aquele homem passou foi além das suas forças, porque Deus usou ele de uma forma extraordinária. Aí nessa pregação, meus amados irmãos, acontecem duas coisas. A primeira, 12 homens que ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Espírito Santo. Nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E passaram a ouvir falar do Espírito Santo através da boca de Paulo. E Paulo pergunta a ele: vocês já conhecem o Espírito Santo?
Todos eles, naqueles momentos ali, teve uma experiência com o Espírito Santo. A segunda coisa, Paulo prega com autoridade e os opositores não prevalecem. Olha o versículo 8. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, falando ousadamente. Vivendo aí. Mas não é para nós ficarmos com medo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos dá uma promessa, que está escrita lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, ó, nada podemos contra a verdade. Diga a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, a Bíblia diz que quem é por nós, que quem é contra nós, como é a palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Não é verdade? Ninguém. Então, Paulo, ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele. A segunda coisa, muitos eram curados e os espíritos malignos saíam deles. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Aqui é aquela história conhecida nossa. Nós conhecemos. Quando sucedeu isso, os 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, eu falo isso com temor no meu coração, irmãos. Se fosse nos dias de hoje, seriam filhos de um determinado pastor. 7 filhos de um determinado sacerdote chamado Seva. Ficaram tão impressionados com o trabalhar de Paulo na Ásia, que eles tentaram fazer a mesma coisa, expulsando um demônio que estava na vida de um determinado homem ou um jovem. E a palavra de Deus vai dizer que aquele endemoniado pulou em cima daqueles 7 jovens, rasgando as suas roupas, batendo neles, mandaram de volta para casa. Observe que o mesmo ponto, Paulo estava pregando com autoridade, houveram outros que não estavam com a mesma autoridade que Paulo estava exercendo os milagres da parte de Deus. Terceiro, muitos entregaram suas vidas ao Senhor e deixaram o ocultismo, as artes mágicas. Olha o versículo 18 ao 20, acompanhe comigo a palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E muitos dos que tinham crido viam, confessando e publicando os seus feitos. Olha a expressão, muitos, não diz todos, mas diz muitos dos que tinham crido viam, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na praça de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quarto, a grande deusa dos Efésios. Em Éfeso nós sabemos que havia ali um templo chamado um templo da deusa Diana. Esse templo existia, alguns estudiosos chegam a dizer que existia mais de 600 ou 700 sacerdotisas prostitutas, que ao mesmo tempo que havia sexo livre naquele templo, era uma espécie de promiscuidade ali, e eles cultuavam essa deusa Diana. E eles ficaram com medo com a chegada de quê? Do Evangelho. Eles ficavam com medo com a chegada do apóstolo Paulo. Porque a mesma forma que eles cultuavam a deusa Diana, eles viviam disso. Olha os versículos de número... acompanha comigo o versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome o quê? Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, de senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Amados, Deus nos colocou neste mundo para salgar, para
dá gosto à terra. Deus nos colocou neste mundo para influenciar este mundo. Mas o que é que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos? A igreja está sendo influenciada. Nós deveríamos ser o povo que mais influencia vidas, pessoas na faculdade, no trabalho. Quantas das vezes um jovem na faculdade, ele é crente, mas ninguém sabe que ele é crente. Quantas vezes alguém no trabalho, principalmente nos primeiros meses do trabalho, ele é um cristão, mas ele não se identifica como cristão. Aliás, ninguém sabe que ele é um cristão no trabalho. Aí muitas das vezes Satanás, onde você é luz e não está refletindo o brilho do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, voltando para Coríntios, o apóstolo Paulo, ele inicia a carta, irmãos, falando de 3 coisas importantes. Ele não inicia a carta falando de prova, ele não inicia a carta falando de tribulação, ele não inicia a carta falando de derrota, ele não inicia a carta pedindo oração, ele não inicia a carta dizendo, olha, meus amados irmãos, eu estou passando uma prova terrível na minha vida, nada disso. Olha como ele inicia a carta a partir do versículo de número 3. 3 coisas ele destaca aqui, coisas muito importantes, coisas distintas. A primeira coisa, ele começa a dizer que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, ele diz que Deus também é o Pai das misericórdias. Deus é um Deus de misericórdia. Olha o versículo de número, ainda o versículo 3, o Pai das misericórdias e o Deus de toda, o quê? Toda consolação. Terceiro, Deus é o Deus de toda consolação. Olha o versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Agora, o que é que Paulo esperava aqui, irmãos? O que é que Deus fez? O que é que Deus pode fazer em nossas vidas quando nós estamos passando por prova? Lembrando os irmãos que nós lemos um texto, que é o de Romanos capítulo 8, e o versículo de número 18, que diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser o quê? Revelada. A glória há de ser revelada. Imagina Deus, nesta noite, e ele tivesse uma balança aqui. Ele colocasse assim, o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando. Suponhamos que o que você está enfrentando é decepção no casamento. Suponhamos que o que você está enfrentando é desemprego, é uma dor no seu corpo, é uma enfermidade, é uma perseguição na família, é uma perseguição no trabalho, é uma perseguição na faculdade. Suponhamos que o que você está enfrentando é uma perseguição dos vizinhos. Está aqui, na mão de Deus, uma parte da balança. Ele está mostrando e está pesado. Olha, está pesado. E você diz, Deus, está pesado. Deus, eu não aguento. Deus, está pesado demais esse fardo. Deus, eu não aguento. Deus, eu não estou aguentando. E Deus disse, agora eu vou colocar o que eu vou te dar lá na eternidade. A Bíblia diz que esse fardo desaparecerá, irmãos. Porque o que a gente vai receber lá na eternidade não tem comparação com o que nós estamos vivendo aqui. Não tem comparação. Então aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Vale a pena, já valeu a pena. Independente do que você está vivendo, já valeu a pena. 3 coisas o Senhor faz. A primeira coisa, Deus, Ele traz consolo. Ele trouxe consolo para nós, para o apóstolo Paulo e para os irmãos que estavam com ele na Ásia. Olha o versículo 4, de 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, por favor? Por favor, eu peço que estejam com a Bíblia aberta, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos o quê? Nos consola em toda a nossa tribulação, irmãos. Qual é a sua tribulação?
Qual é a minha tribulação? Qual é a sua aflição? Qual é a minha aflição? A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus, ele traz consolo em toda a nossa tribulação. O apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus consolo. Diga consolo. Consolo, irmãos, significa três coisas. Significa encorajamento, conforto e consolação. Diga assim, encorajamento. Diga com graça, encorajamento. Diga conforto. Diga consolação. Essas três coisas significam consolação. Significa consolo. Então, é o que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo, é o mesmo que Deus está dizendo para mim e para você. Eu te encorajo, eu te conforto e eu trago consolo para você nesta noite. Então, o que nos consola em toda a nossa tribulação. A segunda coisa que Deus fez, presta atenção. Deus não consolou Paulo? Não consolou? A segunda coisa, Deus traz consolo através de nós. Primeiro, Deus traz consolo para nós. Segundo, Deus traz consolo através de nós. O que é isso, pastor? Deus não já te consolou? Já não te fortaleceu? Agora Deus quer te usar para consolar e confortar outros que estão fracos como você estava. Quantas das vezes, amados irmãos, nós passamos despercebidos disso? Às vezes tem um irmão na igreja que está passando uma prova terrível, você não sabe. Mas você já tem experiência de ter passado o mesmo que ele passou. E Deus exatamente quer te usar para trazer consolo para ele. Aí é o que diz a palavra de Deus, lá no capítulo 4 ainda, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos o quê? Consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Primeiro, Deus traz consolo para nós. Segundo, Deus traz consolo através de nós. Terceiro, Deus traz consolo por nós. Olha o versículo de número 5 e 7. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante o quê? A nossa consolação por meio de Cristo. Olha que versículo lindo, irmãos. Olha que texto glorioso. Porque como as aflições de Cristo são abundantes. Espera aí. Os irmãos já pararam para entender, para observar esse texto aqui? Porque como as aflições de Cristo. As aflições de Cristo, igreja, são abundantes em nós. É como se tudo que ocorresse conosco é da permissão de Deus. É Deus que permitiu isso. Ô, pastor, não entendi. Semana passada eu estava pregando, pastor, a respeito do espinho na carne de Paulo, do mesmo autor aqui. A palavra de Deus vai dizer que Deus enviou aquele espinho na carne através de Satanás. Mas quem permitiu toda aquela situação? O próprio Deus. Se não for ler a história de Jó, por exemplo, no capítulo 19, Jó ele faz uma declaração absurda, que muitas das vezes a gente fica pasmo. Meu Deus, o que é isso? Como assim, pastor? A palavra de Deus vai dizer que a mão de Deus me tocou. Jó se declarando para os seus amigos, dizendo, olha, não foi a mão de Satanás que me tocou, não. Foi a mão de Deus que me tocou. O que significa isso? Deus, ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Até Satanás está debaixo dos seus pés. Porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, amados irmãos, a prova que você está enfrentando, a prova que nós viemos passar, por mais que seja intensa, difícil, apertada, esmagadora, Deus, ele está conosco todos os dias para nos guardar e nos livrar. Todos os dias. Todos os dias. Quando chegamos no nosso limite, irmãos, é a oportunidade de Deus agir. Quando nós chegamos e dizemos, Deus, eu não aguento mais. Aí Deus disse, é agora que eu vou agir. Porque se você conseguisse, você ia dizer que foi por causa da sua força, da sua capacidade. Mas agora você vai ver que é eu que opero na sua vida. E para finalizar, meus amados irmãos, as 3 lições que nós aprendemos aqui, que eu quero aplicar para as nossas vidas. Presta atenção. A primeira lição que eu quero aplicar aqui, e que o apóstolo Paulo, ele viveu de experiência. A primeira lição é que nós viemos
confiar menos em nós e confiar mais em Deus. A experiência que nós passamos de vida, nós ganhamos eu vou dizer assim, esse diploma do deserto. Que nós passamos a confiar menos na nossa carne e confiamos mais no Espírito de Deus, em Deus em nossas vidas. E Paulo foi essa experiência. Olha o versículo de número 9, capítulo 1, 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em quem? Em nós, mas em Deus que ressuscita os irmãos lembram que eu estava falando aqui, que ele achou que ele não ia sobreviver? Que ele não ia viver? Ele falou isso com a boca, mas no seu coração, o que estava dentro do coração do apóstolo Paulo? Vamos voltar no tempo. Os irmãos lembram lá do capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Abraão olhou para os seus servos e disse assim, olha, fique aqui, porque eu e o moço, nós subiremos, nós adoraremos, nós subiremos, nós adoraremos, nós retornaremos. Olha a fé que estava no coração de Abraão. Ele cria, o que é que Abraão ia fazer ali naquele monte, ali com o seu filho, amados irmãos, o que é que ele ia fazer? Ia matar. Mas por que Abraão disse para os seus empregados, olha, nós subiremos, fique aqui, porque eu e o moço, nós subiremos, adoraremos e retornaremos. Ele não disse, eu vou retornar, nós iremos retornar. Que ele cria que Deus tinha poder e tem poder para ressuscitar, irmãos. Ressuscitar. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha dito aqui que no versículo 8, a capacidade e as forças dele tinham ido embora. Olha no versículo 10, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, tínhamos a sentença de morte, mas em Deus que ressuscita os mortos, irmãos. Qual é a área na sua vida que está morta? A sua vida espiritual, como é que está? Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu estava falando para os irmãos a respeito do espinho. Acaso, Deus tinha um propósito ali, em colocar e permitir aquele espinho. E o propósito, o apóstolo Paulo narra, para que ele não se envaidecesse com as revelações que ele ouviu nos céus. Os irmãos sabem que Paulo ele foi ao terceiro céus. Olha que coisa extraordinária. O homem que visitou o terceiro céus, o trono de Deus, o paraíso de Deus, o Éden de Deus. E ele ouviu coisas que não é lícito para o homem nem ouvir, nem falar, mas ele ouviu. Aí a Bíblia diz que para ele não se exaltar pelas revelações, para que ele não viesse se orgulhar, foi posto na sua carne um espinho, por causa do orgulho. Se Deus estava tratando com o orgulho do apóstolo Paulo, quem garante você e eu que nós não somos orgulhosos? Você já fez essa pergunta a Deus? Senhor, eu sou orgulhoso, Senhor. Há uma espécie de um orgulho. Não é você dizer que é ou que não é. É Deus desfalar o seu coração, ao meu coração. Já fez essa pergunta para Deus? Então, amados, muitas das vezes, quem sabe, você que está aqui nesta noite, eu que estou aqui, isto está atrapalhando o trabalhar, o agir de Deus em nossas vidas. Quem sabe há portas que continuam trancadas, travadas, fechadas, por causa do orgulho que há ainda no nosso coração. E Deus já falou ao nosso coração, olha, para com isso, deixa isso. Quem sabe uma falta de perdão. Quem sabe Deus bradando no teu coração alguém que você precisa liberar perdão. Observe lá no capítulo 41 do livro de Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele passou a orar pelos seus inimigos ou amigos. Deus muda o cativeiro dele. Você ora pelos seus inimigos? Então, a primeira coisa, Paulo confia menos em si e mais em Deus. Segundo, Paulo tira proveito das provações. Irmãos, mesmo nas provações, nós podemos tirar lições para aplicar coisas boas em nossas vidas. Por exemplo, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados aonde? Na fornalha de fogo. Deus tinha todo o poder para não permitir que eles fossem lançados naquela fornalha. Deus tinha e tem todo o poder para impedir que Daniel fosse lançado dentro da cova dos leões. Mas Deus não fez isso. Deus não livrou eles da fornalha. Livrou na fornalha, dentro do fogo. Da mesma forma, Deus também desce contigo, comigo, dentro do fogo. Então, Paulo tira proveito das provações.
Olha esse proveito que Paulo tirou no versículo 10. O qual nos o quê? Nos livrou de tão grande morte e também o quê que ele faz? Livra. E quem esperamos que também nos livrará É porque as versões estão diferentes, mas eu pelo menos destaquei 3 palavrinhas aqui na minha Bíblia. Primeiro, livrou, passado. A experiência que ele teve, ele livrou. Quem livrou, pastor? Deus. Segunda palavra, livra, continua livrando. Terceiro, ele livrará ainda, futuro. Então Deus, ele livrou você, ele livra você, ele continuará livrando você. Deus é o Todo-Poderoso. Ele livrou, ele livra, ele continuará livrando a sua igreja. Ele está com sua igreja, ele está conosco. Terceiro e último lugar, Paulo confia nas orações, irmãos. Ore, irmão. Peça oração. Paulo, ele não caminha só, ele tem uma equipe com ele ora, ele pede oração. Olha o versículo 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Versículo 11, na parte A. Ajudando-nos também vós com orações por nós. Em Colossenses, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele diz assim, orando também juntamente por nós. Rogai por nós, orai por nós, rogai por nós, orem por nós, ore pela igreja, ore pelo pastor, ore por essa igreja, ore por esse bairro, ore por essa nação, mas ore, igreja, ore, ore. Ore. Não podemos deixar de orar, irmãos. Ainda que a gente venha nos achar um bagaço, ou fraco, ou lá embaixo, ore. Ainda que venha estar sentindo morto, ore. Ainda que esteja 4 dias morto, enterrado na tumba, ore que Deus tem poder para ressuscitar. Tem poder. Lembra da expressão de Jesus, Lucas, com a viúva, Lucas capítulo 18. A expressão dele que ele diz assim, tenho-vos dito isto. O texto diz mais ou menos isso. Tenho-vos falado... às vezes minha mente dá um branco, deixa eu pegar só aqui, isso. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Contou-lhes uma parábola sobre o dever. Quer dever? Obrigação, irmãos. Ô pastor, eu não entendi. O pastor não gosta de orar, não é para gostar, irmãos, é para orar. Ô pastor, eu não tenho muito assim, essa coisa de estar orando dentro do quarto, não. E como é que você ora? Eu oro de pé. Ora em pé, irmão. Ah, pastor, eu gosto de orar ajoelhado, então ora ajoelhado. Ah, pastor, eu gosto de orar na igreja muito, entrar, pegar a chave na mão do pastor, na mão das irmãs, abrir a igreja, ficar aqui na igreja orando, ora. Ah, pastor, eu gosto de orar quando eu entro dentro do banheiro, ora no banheiro. Ah, pastor, eu gosto de orar no monte, vai no monte, ora, mas ora, não deixa de orar, ora. Igreja orando, ora. Ah, pastor, eu gosto de orar quando eu entro dentro do banheiro, ora no banheiro. Ah, pastor, eu gosto de orar no monte, vai no monte, ora, mas ora, não deixa de orar, ora. Tem que orar, irmãos. Não tem negócio de gostar, não, irmão. É que eu que nem menino, eu tenho 2 filhas. Tem que abrir a boca assim. Os irmãos que têm filha, tem que botar a comida dentro da boca. Aí eu não gosto de feijão, a minha pequenininha. Não gosto de feijão. Mas tem que comer, benção. Aí eu não gosto de macarrão, tem que comer, meu amor. Aí eu não gosto de suco. Aí chegam com a conversa. Eu não gosto de suco, não gosto de Nescau, não gosto de café, não gosto de leite, não gosto de água. Ô, benção, não vai beber o quê, então? Não gosto de nada. E vai comer o quê? Vamos ficar de pé, com permissão do pastor. Por favor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa